pessoal, a situação do Rodrigo no Real Madrid parece estar indo de mal a pior. Nesse Mundial ele foi titular em apenas um jogo e nem jogou os 90 minutos. Em outras partidas, sequer saiu do banco. E hoje, Xabi Alonso foi questionado sobre o futuro do Rodrigo e deu uma resposta sincera que pegou muita gente de surpresa. Fica até o final para entender tudo o que ele disse. Depois, quero saber a sua opinião sobre isso tudo. A verdade é que a situação do Rodrigo no Real parece mesmo estar desmoronando. Desde o fim da última temporada, o jogador vem parecendo estranho. Nos jogos finais ele alegou estar lesionado e por isso não entrou em campo. Mas, pouco tempo depois, descobriram que não se tratava de lesão, e sim de um problema de saúde ou até algo emocional. Isso irritou profundamente a diretoria do Real Madrid. O fato de ele ter supostamente mentido para não jogar foi visto como uma grande falta de respeito com o clube. Inclusive, o próprio Ancelotti, ao chegar ao Brasil, foi questionado sobre o Rodrigo e respondeu que ele estava se recuperando física e mentalmente. Ou seja, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo com o jogador. Antes mesmo do Mundial começar, já circulavam boatos de que o Real Madrid havia dado um ultimato a Rodrigo. Se quiser continuar no clube, vai ter que mostrar mais vontade em campo. Além disso, muitos jornais da Espanha afirmaram que caso algum clube esteja disposto a pagar a multa rescisória de 80 milhões de euros, o Real Madrid não vai dificultar em nada as negociações. A tendência é que aceite a proposta sem resistência. Para piorar a situação, Rodrigo mal está sendo utilizado no Mundial de Clubes. No primeiro jogo, até começou como titular, mas não jogou os 90 minutos. No segundo, nem saiu do banco. No terceiro, entrou apenas nos 20 minutos finais. E no último jogo, contra a Juventus, ficou no banco novamente e não entrou em campo. Sinceramente, parece que Xabi Alonso não pretende contar com o Rodrigo nesse time. Pelo menos é o que dá a entender. Agora, se liga no que publicou o jornal Marca sobre o caso. Pessoas próximas a Rodrigo não gostaram da falta de envolvimento do jogador nos primeiros jogos do Mundial de Clubes. Com a chegada de Mastantuono, o papel de Rodrigo pode ser reduzido. É uma situação que vale a pena acompanhar de perto. Rodrigo quer ter uma conversa direta com o Xabi Alonso após o fim do Mundial para entender qual será o seu papel na equipe e se ainda há espaço para ele nesse elenco. O brasileiro não descarta a possibilidade de mudar de clube, caso perceba que não será mais útil para o time. Agora se liga nas palavras do Xabi Alonso sobre o Rodrigo. Rodrigo veio com garra. Ficou fora do último jogo por uma decisão técnica. Ele continua sendo importante para nós. É um jogador especial. Um atleta com a habilidade e a técnica do Rodrigo é raro no futebol moderno. Ele é um jogador único, que sim pode continuar sendo fundamental para o clube no futuro. Claro, eu não tenho a palavra final aqui. Mas, pela importância que ele tem no elenco, é possível que continue conosco. Agora, se ele será titular, isso eu ainda não posso afirmar. Tive apenas 4 jogos no comando da equipe até agora. O Rodrigo conhece bem o seu papel no time. Sabe que, acima de tudo, o objetivo aqui é conquistar títulos. E é por isso que estamos todos trabalhando. Posso dizer até certo ponto, sei que o fim da temporada não foi fácil para ele. Mas ele teve um tempo considerável para se recompor. Não foi convocado para a seleção e pôde usar esse período para resetar a cabeça. Desde o início estamos conversando. Vejo que ele está entusiasmado, com vontade de aproveitar cada minuto em campo. Rodrigo tem uma qualidade enorme. Estamos compartilhando experiências e chegou a hora de colocá-las em prática. No primeiro jogo, na estreia contra o Al Hilal, inclusive é do Rodrigo o passe para o gol do Gonçalo Garcia, o gol que abre o placar do Real Madrid naquela ocasião, e aí ele sai com 65 minutos. Então ele jogou 65 na estreia, e esses 23 que você se refere foram os minutos que ele jogou saindo do banco contra o Salzburg. Depois ele não entrou mais. Então ele jogou 65 na estreia, mais 23, 88 minutos, né, Pipo? Você que é ótimo de matemática. 88 minutos nesses 2 jogos aí da Copa do Mundo de Clubes. De fato, ele jogou muito pouco, mas ele largou como titular e depois foi perdendo espaço no time do Xabi Alonso, que foi mudando também, Eu acho que esse também é um outro aspecto. O Real Madrid da estreia foi um Real Madrid com 3 atacantes. Vinícius de um lado, Rodrigo do outro e o Gonçalo Garcia mais centralizado. No segundo jogo já foi uma outra formação, com um meio um pouco mais recheado. E no terceiro e quarto, o último da primeira fase, contra o Salzburg e o jogo contra a Juventus, já foi um Real Madrid com 3 zagueiros,
que é aquilo que o Xabi Alonso colocou em prática no Leverkusen nas 2 temporadas, né, passadas, em que ele trabalhou por lá. 3, ele pegou o finalzinho de uma e as outras 2 completas, e uma delas ganhou o Campeonato Alemão e a Copa. Oi. Raí, só falando aqui da informação, ó. Então foram 23 minutos, mas nos últimos 3 jogos pelo Real Madrid, nos últimos 3 jogos do Xabi Alonso como técnico do Real, Rodrigo jogou 23 minutos. E aí o Fabrício Romano ainda diz: apurei se havia algum fator físico ou de lesão. Não, foram decisões técnicas do treinador. Ele até foi perguntado sobre isso, né? Eu ouvi 2 coletivas recentes do Xabi Alonso, que são, aliás, entrevistas muito boas. Ele fala muito bem do jogo, né? Explica muito bem as ideias dele e tal. E ele falou que era uma opção, de fato, o Rodrigo fora, um jogador que seria importante e tal. Obviamente que ele também não ia descartar o jogador numa entrevista coletiva, mas disse que era uma opção dele não usar o Rodrigo de início. E me parece que há uma incompatibilidade da característica do jogador com aquilo que ele deseja para o time, principalmente nesse momento em que ele está implementando aí o sistema de 3 zagueiros, que é algo que ele gosta bastante. Então ele está jogando com Rudiger, Tchouaméni e o Huijsen na zaga. Nas alas, o Alexander-Arnold e o Fran Garcia. O Real Madrid tenta contratar um ala esquerdo, deve fechar com o Carreras, jogador do Benfica. E até rolou um mal-estar, porque o Real Madrid queria trazer ele para a Copa do Mundo de Clubes. O Benfica não liberou e ele acabou jogando o Mundial pelo Benfica. Mas deve chegar agora o Carreras. O meio-campo também tem tido uma configuração diferente, com o Arda Güler ganhando espaço, que é um outro garoto que o Real Madrid contratou na temporada passada, um turco. Está jogando muito bem como primeiro volante no time do Xabi Alonso, ali ao lado do Valverde. E aí os 3 mais avançados são o Bellingham, Vinícius e o Gonzalo Garcia. Então eu acho que nesse momento, para o Rodrigo não jogar, há uma questão de característica do Xabi Alonso enxergar ou não enxergar no Rodrigo algo que possa acrescentar no time da forma que ele quer que o Real Madrid jogue. E há, na imprensa espanhola, o rumor de que o Rodrigo, de fato, vai sair nessa janela que se abriu aí para a próxima temporada, né? Os clubes vão ter uma pausa depois do Mundial. E depois disso, vão retomar aí pré-temporada para iniciar a temporada europeia. Então, é possível que o Rodrigo deixe o Real Madrid, só que ele é um jogador sob contrato, tem uma multa alta, então não vai ser uma negociação tão simples. Mas, aparentemente, de fato, se ele permanecer, vai ser um jogador que vai ter muito menos espaço com o Xabi Alonso do que ele teve com o Ancelotti nas últimas temporadas. Conclusão de que era melhor deixar ele fora do time. Então já era um Rodrigo em uma situação desconfortável. Imagine agora com um técnico novo e que tem uma outra forma, pensa futebol de uma outra forma, né? Tem um outro jeito de montar a sua equipe com 3 zagueiros e tal, que obviamente vai sacrificar uma vaga de atacante. Então, se é um Rodrigo que já tinha dificuldade na fase final do Ancelotti para se consolidar como titular em um time jogando com 3 homens de frente, imagina agora trabalhando com outro técnico que pensa em ter uma equipe com apenas 2 atacantes. Então é lógico que vai ficar muito mais difícil e é claro que com isso crescem também os rumores de que ele poderia inclusive ser um reforço do Arsenal para a próxima temporada. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que o Rodrigo vai sair do Real Madrid? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.